Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa DS Entrevista. Estamos recebendo aqui hoje um convidado ilustre, Jorginho Abissanra, é médico oncologista, e você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, você deixa a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista é ao vivo, mas você pode acompanhar ela também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano, também pode acompanhar no portal do Jornal Diário de Suzano, www.diariosuzano.com.br, e também o jornal tem um Instagram, @Diário de Suzano. Jorginho, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite aqui para estar nessa entrevista. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer ter a oportunidade aqui de bater um papo com você. Obrigado à Rede DS, obrigado Edgar, obrigado Monique, e cumprimentar todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente de casa. Tá certo. Ô, Jorginho, eu queria dividir essa entrevista em duas partes, se você me permite aqui. Uma parte, falar um pouco da sua atuação médica, né, como médico, e a outra parte não tem como escapar da política, né? Tudo bem? A gente pode falar assim? Eu confesso que quando você me convidou, eu não sabia ao certo se era para falar um pouco de medicina, de Novembro Azul, enfim, Outubro Rosa, ou se era para falar de política, que são dois temas que eu gosto muito, mas estou à disposição, pode perguntar o que você quiser. Tá certo. Bom, a gente estava comentando antes, você está com uma atuação bem importante aqui na parte médica, né, como especialista agora em oncologia. Eu queria que você falasse por onde você tem atuado aqui em São Paulo, principalmente. Você está falando que está em 9 hospitais. Eu trabalho em 9 lugares. Eu sou médico oncologista, né? Oncologista é um médico especialista em câncer. Uhum. Nós temos muito poucos oncologistas aqui na região, temos só 4 para cobrir todo o Alto Tietê, mais de 2 milhões de habitantes. E tem poucos só 4 no Alto Tietê? 4. Eu, Dr. Rafael Zapata, que é aqui de Suzano, ilustre Dr. Rafael Zapata, Dr. Gian, em Mogi das Cruzes, e Dra. Rafaela Marques. E são todos pelo SUS ou não? Todos atendem pelo SUS também. Acho que a doutora Marcela atualmente atende também. Os 4 médicos atendem pelo SUS e rede privada. Então são poucos médicos para uma demanda muito grande, né, aqui da região. E nós temos, na verdade, poucos oncologistas no Brasil. E é por isso que, enfim, eu acabo trabalhando em 9 lugares diferentes, né? Hoje eu trabalho na Santa Casa de São Paulo, eu sou assistente lá na cadeira de oncologia com a doutora Marineide, trabalho no ICESP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, lá ligado ao Hospital das Clínicas, na doutora Arnaldo, trabalho no Hospital Ipiranga, de Mogi das Cruzes, né? E aí, consequentemente, trabalho na unidade avançada do Hospital Ipiranga lá em Mogi, em frente ao hospital, e na unidade avançada do Hospital Ipiranga aqui na cidade de Suzano. Trabalho no Hospital Geral de Guarulhos, no setor de oncologia também. Trabalho em uma clínica particular em Guarulhos, chama Coat Saúde. Trabalho no Instituto do Câncer na Arnaldo Vieira de Carvalho, lá no centro de São Paulo, no Largo do Aroche. E acho que é isso. Então, seu dia não tem 24 horas, tem mais, né? Para dar conta de tudo isso é bem complicado. Meu dia é bem corrido mesmo. E, infelizmente, acabo indo pouco para casa, né? Durmo 3 vezes por semana só em casa e acabo correndo para São Paulo, vindo para a região, enfim. É bem corrido, mas faço isso com muito prazer. Você falou que tem 4 médicos no Alto Tietê, né? Você tem uma ideia de quantos pacientes tem hoje sendo tratados aqui na região? Porque o déficit deve ser grande, né, aqui na região. A fila é sempre muito densa, né? Não só aqui no Alto Tietê, mas em todo o país. Uhum. Aqui no Alto Tietê ainda a gente tem 2 centros públicos, né, oncológicos. A gente tem o do Luzia de Pinho Melo, né, tem o centro de oncologia lá, e tem o do Hospital Geral de Guarulhos. Uhum. São 2 centros que acabam atendendo não só a demanda aqui da região, mas inclusive do ABC, de lugares mais distantes. Eu não tenho ideia quantos pacientes oncológicos a gente tem, ou seja, quantos pacientes com câncer a gente tem na região, mas se a gente colocar aí 1 a 2% da população e a gente tem perto de 2 milhões de habitantes aqui, a gente vai ter um número em torno aí de 20, 30 mil pacientes oncológicos. Agora, por que você acha que tem pouco, eu não sei se seria essa palavra, interesse, né, do médico na área de oncologia, né? Eu não acho que há pouco interesse, né, mas hoje o currículo da Faculdade de Medicina Brasileira, ela abrange muito pouco a oncologia. E é uma especialidade nova no Brasil. A gente tem
40, 50 anos. Nossa especialidade ganhou uma cadeira na MB, na Associação Médica Brasileira, agora, tem 1 ano. Né? Então, oficialmente, a nossa especialidade tem só 1 ano na MB, então é uma especialidade nova, é extremamente específica, né? Outros médicos de outras especialidades não têm capacidade técnica de escolher quimioterapia, enfim, de fazer os tratamentos adequados. Então é uma área muito, diria que distante do currículo médio da medicina brasileira. Talvez se a gente incluísse isso mais no currículo, talvez a gente teria mais profissionais engajados nessa área. E até porque é uma área com um peso emocional muito grande, né? Não é fácil você cuidar de pessoa com câncer, né? Você tem uma carga emocional alinhada a esses pacientes muito pesada e talvez nem todos os médicos queiram, enfim, compartilhar um pouco disso, assumir um pouco esse peso emocional. E no caso, está tendo algum avanço assim, em relação ao tratamento da doença? As pessoas falam que a quimioterapia, a radioterapia é um tratamento importante, mas que é um pouco agressivo, né? Existe alguma expectativa de novos modelos de tratamento? Sim, os avanços são enormes, né? A gente avança muito a cada ano que passa. Hoje, a maneira que a gente trata câncer de pulmão ou melanoma é completamente diferente, por exemplo, de 4, 5 anos atrás. As nossas aumento de sobrevida é muito grande e com o advento da imunoterapia, né? A imunoterapia ela vem revolucionando o câncer, o tratamento oncológico. Então, antigamente a gente fazia muita quimioterapia, que é uma medicação para destruir as células do câncer, né? Hoje, com a imunoterapia, a gente mudou um pouco o foco. Ao invés da gente usar uma medicação que destrói essas células, a gente usa uma medicação que deixa elas mais visíveis para o nosso sistema imune. E aí o nosso próprio sistema imune acaba atacando a doença. São tratamentos com respostas muito positivas e com efeitos colaterais muito menores. Então, esse é o futuro, né? Terapia-alvo também são terapias muito específicas para determinados tipos de tumor. A gente está cada vez mais individualizando os tratamentos, né? Então, câncer de mama não é o mesmo tratamento para todos os tipos de câncer. A gente tem cada vez mais individualizado para cada paciente, visto mutações genéticas específicas para cada paciente, individualizando mais as drogas e conseguindo melhores resultados e menos efeitos colaterais. Certo. Em outubro teve o Outubro Rosa, agora tem o Novembro Azul, né? Também, como você disse, está tendo avanços no câncer de mama e também em relação ao câncer que atinge a população masculina, né? Sim. Que tipo? Pode falar. Essas campanhas são fundamentais, né? O Outubro Rosa começou em 1990 nos Estados Unidos. Um grupo de mulheres resolveram fazer uma corrida lá para começar a fazer a mulher pensar se os exames preventivos dela, os exames de rastreio estavam em dia. E hoje é uma campanha mundial. O Brasil já é um dos países que mais aderiram a isso. Nós somos um dos países que menos morre de câncer de mama no mundo, né, no mundo subdesenvolvido, exatamente por conta dessas campanhas. A gente acaba fazendo diagnóstico precoce. E aí, depois do Outubro Rosa, a gente tem hoje diversas campanhas. Agora temos Novembro Azul, enfim. Temos outros meses com outras campanhas em relação ao suicídio e tudo mais. E essas campanhas são fundamentais porque faz a sociedade pensar, né? Então, os homens, no novembro, começam a pensar: será que eu estou com o meu PSA em dia? Enfim, será que eu procurei o médico acima dos 40 anos, né? Será que eu estou com meus exames preventivos em dia? Isso é fundamental para a gente fazer diagnóstico precoce e ter mais cura da doença. Mas no caso do homem ainda existe um preconceito ainda, né? Muito ainda. Muito grande. Ainda há muitas barreiras a serem vencidas, né? O preconceito hoje em relação ao toque retal, o câncer de próstata, ele é enorme em diversos níveis sociais, né? Isso precisa ser vencido e eu acho que com o tempo a gente vai acabar vencendo. O próprio câncer de mama, num passado recente, era uma doença, a palavra câncer, né? Era uma doença muito evitada na sociedade. Hoje a gente não podia nem falar, né, na verdade. Minha avó costumava dizer a doença de nome ruim, né? A doença ruim. Ela não falava nem o nome. Hoje, claro, a gente tem desmistificado isso e eu acredito que daqui 5, 7, 8 anos a gente vai ter avançado muito em relação a vencer o preconceito e fazer os homens procurarem mais a unidade básica de saúde, procurarem mais os seus médicos para fazer o acompanhamento adequado.
Qual que é o câncer que é mais diagnosticado hoje no Brasil, né? Ainda é o de mama? Não sei. Os cânceres com maior incidência são os de pele não melanoma, né? Tanto do sexo masculino quanto do feminino. São os de maior incidência. Depois da exposição do sol solar. São normalmente os não melanoma de pele são de baixa agressividade, são normalmente tumores com alto índice de cura. Depois, no sexo feminino é o câncer de mama, é o de maior incidência, e no sexo masculino é o câncer de próstata. Por isso as duas grandes campanhas hoje de saúde pública brasileira em relação à doença oncológica. A pessoa, por exemplo, que quando recebe o diagnóstico de câncer, né, qual que é o caminho que ela tem que trilhar aí, né? Claro, vai ter que enfrentar aí um processo de cura aí, né? Um tratamento bastante importante. Qual que é a recomendação que você dá? Assim, a pessoa recebeu o diagnóstico, o que ela tem que fazer? É uma excelente pergunta essa, porque há uma grande dúvida em relação a isso. Depois do diagnóstico, e quando a gente faz diagnóstico de câncer? A gente só faz diagnóstico de câncer através de biópsia, tá? Mamografia não faz diagnóstico de câncer, ultrassom não faz diagnóstico de câncer, PSA, toque retal não faz. Eles dão indícios para a gente solicitar a biópsia. Depois que o paciente tem a biópsia, ele tem que procurar uma unidade básica de saúde. E aí essa unidade básica de saúde vai encaminhar ele para um serviço de oncologia de referência daquela sua região. Hoje nós temos uma lei no SUS que obriga o sistema público de saúde a iniciar o tratamento desses pacientes em até 60 dias. Então, a partir do momento que você dá entrada na biópsia através da unidade básica de saúde, você tem que, pela lei, começar o seu tratamento em até 60 dias. Né? A grande maioria dos casos que eu atendo no Serviço Público de Saúde, essa lei é cumprida. Tá bom? Agora, a grande dificuldade que eu vejo que a gente tem hoje é em relação a fazer o diagnóstico, a conseguir a biópsia. Então, a gente faz grandes campanhas do Outubro Rosa, por exemplo, as mulheres fazem mamografia, apresentam lá lesões mamárias sugestivas de câncer, e é para você conseguir a biópsia dessa paciente aí que está o grande gap, a grande dificuldade do SUS, e é aí que eu acho que os governantes devem se preocupar um pouco mais. A partir do momento da biópsia, normalmente esse paciente consegue se encaixar no sistema público, mas fazer a biópsia, isso é uma grande dificuldade que a sociedade brasileira tem enfrentado hoje. E aí hoje, por exemplo, no Alto Tietê, os pacientes são encaminhados para quais hospitais? Tem o HC em São Paulo, né? Eu não sei se... eu trabalho lá no ICESP, Hospital das Clínicas. Quer dizer, é um braço, né, do Hospital das Clínicas, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e tem um braço, tem um centro... O AC Camargo também, né? O AC Camargo é um hospital privado que fazia atendimento público. Hoje em dia não faz mais. Não faz. Mas a gente tem um sistema no Estado de São Paulo, chamado Sistema CROSS. E da unidade básica de saúde, esse paciente é encaminhado para o sistema CROSS e esse sistema distribui esses pacientes. Normalmente, esses pacientes acabam indo de preferência para suas regiões. Então, aqui no Alto Tietê, eles são encaminhados para o Hospital Luzia de Pinho Melo ou para o Hospital Geral de Guarulhos. Alguns pacientes são encaminhados para o Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Principalmente alguns casos mais complexos por conta da estrutura lá, mas o sistema pode jogar você para um lugar um pouco mais distante, pode jogar você para o ABC Paulista, enfim, para o Hospital Mário Covas. Isso pode acontecer, mas não é o habitual. Normalmente esse sistema, que chama Sistema CROSS, ele acaba distribuindo os pacientes mais próximos à sua localidade da UBS. Então, se você mora em Suzano, por exemplo, procura uma UBS de Suzano, ele tende a jogar você próximo de Suzano. Se você mora em Suzano e procura uma UBS do ABC, provavelmente ele vai jogar você lá para o ABC. E a demanda hoje, em relação ao número de leitos, como que é hoje no estado de São Paulo? Dá para atender todo mundo ou tem uma fila aí de espera? Tem uma fila de espera, né? Não diria que o sistema é caótico, mas a gente atende muitos pacientes, mas há sim uma demanda que precisa ser vencida. Confesso para você que nas gestões de governo do estado anteriores, eu vi essa fila andar um pouco mais rápida. Nessa nova administração, pelo menos nesses primeiros 8 meses, talvez por conta da troca de secretária de Estado de Saúde, enfim, tenho notado um pouco mais de atraso em relação ao cumprimento dessa demanda. Certo. Claro que você acompanhou aí o anúncio feito pelo prefeito Bruno Covas, né, do câncer dele, e quase igual ao do avô, né, do Mário Covas, né? Queria que você explicasse um pouco, resumidamente, como que é esse câncer do Bruno Covas, o que você acha que tem boas possibilidades de cura dele?
As notícias que eu sei a respeito do prefeito Bruno Covas são as vinculadas pela imprensa, né? Então, do ponto de vista ético, são notícias públicas que eu como médico posso comentar sem problemas, mas eu não sei detalhes da doença. Mas o que eu soube pela imprensa é que ele tem um câncer de estômago, né, com metástase no fígado e em alguns linfonodos abdominais. Ele é um paciente muito jovem, ele tem 39 anos, não é habitual a gente ver um câncer de estômago avançado assim, em pacientes jovens, apesar de... 39 anos, né? Apesar disso tá cada vez mais frequente, mas é uma doença extremamente grave e o prefeito Bruno Covas passará por um tratamento aí muito, muito difícil. Muito difícil. Então, enfim, para você ver que o câncer é uma doença que independe de classe social, independe, enfim, de acesso a sistemas de saúde. Infelizmente, o prefeito Bruno Covas acabou fazendo um diagnóstico com uma doença já avançada, pelas notícias que eu tive pela imprensa. Tá? No caso dele, teve metástase também, né? A notícia vinculada na imprensa é que ele tem metástase no fígado. Os internautas estão participando aqui. A pergunta próxima que eu ia fazer, o Jair Pedrosa está fazendo para você do Vavá, né? Do irmão do Lula, que você atendeu também, né? Você foi seu paciente. Lá no ICESP a gente, como ele é um centro... Você publicou um texto no Facebook, né? Sim. O Vavá foi um paciente emblemático, um dos pacientes emblemáticos que eu tive, né? Foi irmão do ex-presidente Lula e foi um paciente que me marcou muito também, porque apesar de ele ser irmão do ex-presidente da República, né? Ele tinha uma vida muito humilde, né? Ele vinha sempre acompanhado da filha dele, a Andréia. Ele não tinha uma perna, ele tinha um sarcoma, né? Ele tinha uma doença que, enfim, um câncer que ele teve que amputar a perna. Estava lá cuidando no serviço público, então eu atendia ele pelo SUS, né? Muitas vezes eles vinham de ônibus ou até de Uber para o tratamento e, apesar de ser irmão do ex-presidente da República, ele estava lá no SUS batalhando, nunca carteirou ninguém, né? Nunca disse para ninguém que era irmão do ex-presidente e era um paciente muito amoroso, um paciente que muitas pessoas tinham muito carinho lá, a equipe da enfermagem, enfim, sempre teve muito carinho com ele. E eu também, naturalmente, tenho muito carinho com meus pacientes e com ele de maneira especial. E acaba desmistificando, né? Porque a gente ouve, às vezes, coisas na imprensa e, enfim, eu fui a prova viva de uma pessoa humilde, né? De uma família notória brasileira, né? Goste ou não goste, foi presidente da República. E a gente ouvia sempre muitas coisas negativas em relação à família. E, enfim, o Vavá foi um paciente que me marcou muito, muito batalhador, né? Lutou muito pela vida. Enfim, a gente criou um vínculo importante e eu costumo criar vínculo com meus pacientes porque câncer não é uma doença simples, né? É uma doença que é importante o médico ter um vínculo diferente com aquele tipo de paciente. E o Vavá foi um paciente que me marcou muito. Eu publiquei um texto despretensioso no Facebook que viralizou, né? Teve mais de 4 mil compartilhamentos, enfim, grandes blogs aí de política brasileira acabaram publicando, mas meu objetivo naquela publicação não era política exatamente, mas era uma indignação ali que eu tive em relação à não liberação do ex-presidente para visitar o irmão dele, algo que estava previsto em lei, e era um paciente que me marcou bastante. E como que você ficou sabendo que ele era o irmão do Lula? Conversando com ele e tal? Na verdade, existiu um burburinho, né? Então, uma enfermeira cochicha daqui, outra cochicha de lá, enfim. Eu sempre suspeitava, né? Eu meio que sabia, mas nunca havia perguntado para ele. Já em fase final da doença, talvez, acho que a penúltima vez que eu atendi ele, eu perguntei se realmente ele era irmão do ex-presidente Lula. E ele confirmou para mim, mas sempre assim, olha, não conte para ninguém, né? Eu não quero, enfim, carteirar na linguagem popular ninguém aqui. E era um paciente, enfim, muito dedicado, muito simples e que eu tinha um grande carinho. Deve ter contado algumas histórias, né? Olha, ele não contava muito de política, né? Ele evitava muito falar sobre política, apesar de depois, interessante, né? Depois da morte dele, que eu tive mais contato com a filha dele, né? A sobrinha do ex-presidente Lula, eu vi o quanto ele era militante, né? O quanto ele era ativista político. Mas lá no hospital ele evitava falar muito de política, ele contava muita piada, falava muito de futebol. Né? Corintiano?
corintiano, falava muito de futebol e ele tinha um jeitão, assim, um trejeitão meio do ex-presidente Lula, assim, mas nunca fez um comentário político enquanto esteve comigo. Certo. Jorginho, falando de política, o seu nome sempre nos bastidores políticos, sempre é cotado a disputar algum cargo. Aí, ano que vem, a gente vai ter eleição, você já disputou, tentou disputar na última eleição em 2016, a gente pode falar um pouquinho também sobre isso. Qual que são o seu futuro político? Você praticamente está sem tempo aí, porque 9 hospitais é difícil fazer política, não sei como que você pensa nisso. É claro que você gosta também, né, da área política. Política é um estado de espírito, né, Edgar? Eu vivencio política todo dia. Não necessariamente para eu fazer política eu preciso concorrer a algum cargo, né? Eu sou sempre militante. Eu sou filiado ao PSB desde os meus 18 anos, eu tenho 33, então já fazem... Você continua, né, filiado? Continuo. Já fazem 15 anos. Eu faço muito política dentro do meu meio, né? Enfim... com meus amigos, com pessoas que enfim, querem discutir, querem ouvir. Agora, a disputa de cargo, normalmente, ela é uma consequência. A gente nunca é candidato de eu sozinho, né? O candidato, ele sempre representa um grupo de pessoas, enfim, um grupo de ideias. E as 2 vezes que fui candidato, fui convidado, né? Então, nunca fiz muitos planos em relação a isso. Eu não tenho grande vaidade em relação a ocupar um cargo. Em alguns momentos fui sondado para ser secretário da Saúde, em outros momentos fui sondado para... Em Suzano. Em outros momentos fui sondado, na época que meu pai era prefeito, para assumir secretarias também, mas nunca quis misturar muito, principalmente a relação familiar, né? Quando meu pai ocupou cargo, enfim, quando minha mãe ocupou cargo, não acho isso ético, né? Igual, enfim, a gente vê hoje no governo federal, não acho que cai bem. Por mais que você tenha, talvez, capacidade ou competência, não acho que cai bem essa relação. Então, enfim, política eu faço diariamente. Agora, em relação a candidaturas, não tenho esse tipo de vaidade, né? Em algum momento da minha vida, se porventura eu for convidado para representar algum grupo de pessoas ou for convidado para representar uma ideia, enfim, eu achar que tenho capacidade para isso, poderia ser candidato. O seu domicílio é Suzano ainda? Continua sendo Suzano? Meu domicílio eleitoral é Suzano. É Suzano, né? Em 2016, quando você tentou disputar, né, você fez até uma aliança lá com a Carminha no começo, depois você ia ser vice do Lacerda, teve a candidatura... 2012, né? 2012. Com a Carminha e do Lacerda... Do Lacerda 16, isso, E aí a sua candidatura foi indeferida, né? Te causou alguma frustração na época? Confesso que causou bastante, sim. Porque, na verdade, minha candidatura foi indeferida por, enfim, uma doação acima do limite eleitoral de R$ 1.300, né? Nunca respondi nenhum tipo de processo, nunca fui condenado a nenhum tipo de processo. Inclusive, a legislação mudou, né? Hoje em dia, isso não causa mais impugnação de candidatura. Então, me causou, sim. Eu fiquei chateado, porque eu representava ali um grupo de pessoas, né? E, enfim, fui pego por uma vírgula da lei ali que até estava amadurecendo bem a candidatura também, né? Estava amadurecendo bem, né? Era um projeto muito interessante que a gente tinha para a cidade. Enfim, mas acabou não dando certo e Deus sabe das coisas que acontecem. Certo. E eu queria te perguntar a situação do seu pai, né? O Jorge Abissanra, né? De que forma que você recebeu a situação dele, né? Ele está indeferido, né? Foi indeferido pela justiça, chegou a ser preso até, né? Como que superou isso? Foi superado isso no meio familiar, né? Você tem conversado com ele, claro, né? Você conversa com ele de política. Naturalmente, diariamente. Olha, Edgar, foi uma coisa muito triste, talvez o momento mais triste da minha vida, né? O meu pai foi preso por uma decisão liminar que o próprio juiz revogou 30 dias depois, né? Talvez vendo o absurdo que haviam feito, né? Ele foi prefeito lá em Ferraz de Vasconcelos. Hoje, se você fizer uma pesquisa eleitoral, ele saiu da prefeitura tem 8 anos, ele lidera todas as pesquisas, e ele liderava 4 anos atrás também. Enfim, um grupo de procuradores municipais
criaram uma série de questões, de acusações, né, uma série de acusações cíveis, criminais da administração, né? Você sabe como funciona a política, quando você tem oposição, as pessoas fazem acusações e depois essas acusações têm que serem comprovadas. Meu pai respondia a 30 processos criminais, hoje ele responde a 6, ele foi absolvido de 23 processos criminais, né? E um desses processos, esses procuradores juntaram todos esses processos e induziram o juiz a dizer que ele ia fugir, que ele respondia a muitos processos, então provavelmente ele ia ser condenado a algum deles, e que por conta de ele responder muitos processos, que ele poderia fugir. Passado 2 anos da situação, esses procuradores foram afastados, né, eles perderam o cargo, a justiça tirou eles do cargo, exatamente por motivos como esse. Eles foram pegos em gravações pedindo dinheiro para o atual prefeito para não entrarem com ações contra eles, né? Há uma gravação, inclusive, deles dizendo que eles influenciaram a eleição passada, da qual a minha mãe estava na frente, ia ganhar a eleição. Há uma gravação clara, eles dizendo que o Zé Biruta devia a eleição a eles, porque eles influenciaram a eleição, né? Fazendo uma busca e apreensão a 4 dias da eleição. O juiz entendeu essa questão, revogou, o próprio juiz que deu a prisão, ele revogou a prisão preventiva, e de 30 processos que meu pai respondia, ele já foi absolvido em 23. Há 7 processos correndo, ainda em primeira instância, ele não tem nenhuma condenação, né? Agora, isso naturalmente que é uma marca que fica e que vai demorar muitos anos, né, para as pessoas entenderem e, enfim, compreenderem os fatos que aconteceram. Mas você vê, o tempo é o senhor da razão. Hoje ele continua líder na pesquisa, ele é talvez não, muito provavelmente ele é o único ex-prefeito da geração dele que continua liderando pesquisa de opinião pública na cidade. Foi absolvido já de 70% dos processos que respondia, e quem o acusou foi afastado do cargo, foi expulso, na verdade, do cargo por ser gravado pedindo dinheiro por conta. Deixou um legado importante lá na cidade, né? Ele pegou uma época boa também, que é a época do Lula, né? Sim. Lula, Dilma, né? Uma época de crescimento econômico. Crescimento econômico. Naturalmente que ele pegou uma época financeiramente positiva em nível nacional, né? Mas Ferraz sempre foi uma cidade muito pobre, continua sendo. O orçamento de Ferraz, isso é histórico. Todos os prefeitos dizem que não dá para fazer nada, mas ele buscava muito recurso fora, né? Ferraz, a nível nacional, é uma cidade de referência muito pequena, é uma cidade que não tem grande expressão nacional. E o Dr. Jorge meu pai trazia o governador 3, 4 vezes por ano em Ferraz. Veio o presidente da República, né? A presidente Dilma foi para Ferraz anunciar a obra. Então, assim, ele sempre batia recorde em trazer investimento externo, tanto do governo do estado quanto do governo federal. E por isso que ele fez um grande trabalho. Agora, se os prefeitos ficarem sentados, administrando só o que tem no orçamento, eles vão sempre ficar reclamando que não tem dinheiro para nada. E Ferraz vai sempre continuar sendo uma cidade muito pobre. Inclusive, tem um projeto hoje do Bolsonaro, né? Está vendo na imprensa de São Paulo, que os municípios que dependem muito do governo federal, com menos de 5 mil habitantes, o Bolsonaro está querendo anexar esses municípios para o município maior do que fica do lado ali, né? Então, assim, é o que você falou, as cidades dependem muito, né? Não é por causa de Ferraz, que tem quase 200 mil habitantes, né? A extensão territorial bem grande, né? Uhum. Pode ser um projeto bacana. Acho que há muito poucos municípios hoje no Brasil com menos de 5 mil habitantes, né? Ferraz é uma cidade média, porte médio a nível nacional, tem 200 mil habitantes, 130 mil eleitores, mas proporcionalmente ainda tem um orçamento muito pequeno. Para você ter uma ideia, meu pai, né, o Dr. Jorge, quando é prefeito ele deixa de ser meu pai, né? O Dr. Jorge, ele pegou o orçamento lá com 60 milhões ano e deixou a cidade com 300 milhões. Passados 8 anos, a cidade continua arrecadando os mesmos 300 milhões. Quer dizer... Não cresceu, né? Não cresceu nada. Engraçado que você falou uma coisa, o Roberto de Lucena, ele veio aqui da entrevista aqui pra gente e estava comentando a interferência que os filhos do Bolsonaro têm no governo federal, né? E ele estava comentando exatamente isso. Ele falou que quando o Jair Bolsonaro passa a ser presidente, ele deixa de ter filho, de ter esposa, né? Ele é o presidente. Exatamente. Então, é preciso saber dividir isso, né? Você acha que está faltando um pouco isso, né? Isso é muito importante. Para você ter uma ideia, Edgar, o Dr. Jorge, quando ele estava na prefeitura, e eu ia visitá-lo, enfim, nunca ocupei nenhum cargo, nunca trabalhei na prefeitura,
Eu sempre chamava ele de prefeito lá, né, diante do cargo. E quando ele ia fazer alguma escolha um pouco estratégica, mudança de secretário, enfim, ele não contava para ninguém, nem para minha mãe, nem para a gente não influenciá-lo ele a mudar de opinião, muitas vezes, né? Porque o agente público, o gestor público, normalmente ele é fruto das pressões que ele recebe. Uhum. Então, políticas e externas aí da população. Então, normalmente, quando ele tinha uma decisão um pouco mais complexa para tomar em relação à mudança de secretário, ele não falava para ninguém nem para a gente. A gente até sabia que ele ia trocar, mas ele nunca dava o nome para ele não receber pressão dentro de casa, enfim, dos amigos, para ele não, muitas vezes, mudar de opinião. Não porque ele não ouvia as pessoas, ele ouvia, mas para ele não receber influências das quais, muitas vezes, ele talvez não teria uma atitude tão firme, tão dura como ele deveria ter naquele momento. A sua mãe a doutora Elaine também, né? A Absanra, que é médica, está sendo cotada a ser pré-candidata em Ferraz. Como que está isso aí? Você tem conversado com ela? Converso muito, né? A minha mãe, ela é médica há 40 anos na cidade. Ela praticamente atendeu a cidade inteira. Tem um grande legado e tem um enorme número de eleitores do Dr. Jorge que entendem ela como uma representatividade dele. Claro que ela não é ele, né? Uhum. Se você pôr a sua esposa para tomar conta aqui do jornal, para escrever um texto jornalístico, ela vai escrever diferente de você. Sim. Mas naturalmente que ela terá um pouco do seu jeito, da sua influência, né? Então a doutora Elaine não é o Dr. Jorge, ela tem lá as convicções dela, ela tem o jeitinho dela de administrar as coisas, mas ela hoje, enfim, ela até estava em algum momento um pouco triste pelas coisas que nós passamos, né? Mas toda pesquisa que faz, ela aparece na liderança, então as pessoas pedem, né? Ela é uma representatividade de um projeto que a população da cidade entende que foi muito proveitoso para a cidade. Ela é uma representação, claro que com os moldes dela, com o jeito dela. Então hoje ela é muito cotada, a gente, enfim, tem sido procurado por muitos partidos, né? Talvez fomos procurados talvez por 12 ou 13 partidos lá em Ferraz, sugerindo para que ela encabece uma proposta, uma chapa, e ela tem analisado com muito carinho, as pessoas pedem com muito carinho, e ela tem um enorme amor e carinho por Ferraz. Jorginho, queria te agradecer, obrigado pela sua presença aqui. Como que as pessoas que estão acompanhando aqui a entrevista, né, que vão acompanhar depois, fazem para te encontrar aí nas redes sociais? Não sei se você deixar o seu contato. Claro, eu tenho um Facebook, né, pessoal, e uma página, que é o Jorginho Absanra. Então, estou sempre em contato com bastante gente, tem quase 10 mil seguidores, as duas páginas. Tem o Instagram também, que eu tenho um pouco menos de manifestação política, né, um pouco mais de coisas pessoais. Estou sempre à disposição. Fui muito chamado para dar palestras agora nesses últimos tempos, por conta da medicina. Em Poá você teve uma palestra agora, né? Eu fiz 2 palestras em Poá em outubro. Fiz na OAB do Outubro Rosa, né? Isso. E fiz numa livraria, inclusive um formato muito interessante, uma livraria interessante que tem lá, Livraria Rara. Uhum. Fui convidado também para a Prefeitura de Santa Isabel, lá para a prefeita Fábia Porto, deu uma palestra lá num evento que a Prefeitura fez na Câmara Municipal. Fui convidado pelo Rotary Club, enfim, por uma série de associações para falar um pouco de medicina, né? Eu sou médico, na verdade. A política é um hobby. Uhum. E, enfim, então sempre tenho ajudado muito as pessoas, né? Às vezes muitas pessoas têm muita dificuldade de conseguir se encaixar no serviço público com câncer, acabam me procurando e estou sempre à disposição. Qual que é uma dúvida que essas pessoas têm nas palestras que você vai? Que perguntas que as pessoas mais fazem assim, para você? Olha, normalmente a grande dúvida das pessoas é em relação a coisas que não são câncer, né? Então, se a mulher tem um nódulo, se ela deve se desesperar. Em relação ao aleitamento materno, que é uma pergunta muito interessante, o aleitamento materno realmente diminui a incidência do câncer de mama, né? Quando fazer mamografia, em que locais elas têm acesso a esse tipo de exame, aonde procurar caso é feito o diagnóstico de câncer, que eu comentei aqui, em relação à unidade básica de saúde. Normalmente essas são a grande dúvida das pessoas. Mas enfim, o que tiver ao meu alcance, estou à disposição aí, pode entrar nas minhas redes sociais. Pode deixar mensagem lá, né? Claro. Tá certo. É um prazer. Muito obrigado pela sua presença, agradeço você ter aceitado o convite.
Aí espero que nos próximos meses aí, o ano que vem, esse ano ainda, a gente possa voltar a conversar aí. Se tiver alguma novidade, as portas estão abertas aqui. É sempre um prazer, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, me senti lisonjeado, né? O Diário de Suzano é com certeza o meio de comunicação de maior seriedade que tem aqui na região do Alto Tietê, não que os outros não sejam, mas diria que é o mais sério mesmo. Eu sempre que quando o Dr. Jorge esteve na prefeitura, sempre fez críticas muito contundentes quando foi necessário e cobriu sempre de maneira muito decente e séria os fatos em todos os períodos, né? Então, para mim é sempre uma honra vir aqui, sempre uma honra estar com você. Muito obrigado pela oportunidade e quero vir mais vezes. Toda vez que tiver um convite, estou à disposição. Conseguimos arrancar você aí no horário aí dos seus 9 empregos, né? Bastante... é uma tarefa difícil. Estou sempre à disposição. Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade. Valeu. Eu que agradeço. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista. E até o próximo programa.